Fala, gente, estamos aí finalmente adentrando no 16º capítulo na Santíssima Trindade, nos fundamentos da Santíssima Trindade, e aqui nós vamos falar a respeito de Jesus Cristo. Vamos orar então? Pai amado, Pai querido, te damos honra e glória pelo privilégio de sermos teus, de reconhecermos o teu senhorio sobre a nossa vida e podermos falar a respeito do Filho, Deus Filho, aquele que se entregou por nós, que foi transpassado, foi crucificado, foi moído em favor de uma humanidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E hoje podemos estar aqui juntos, aprendendo um pouco mais a respeito da pessoa de Deus Filho, Cristo Jesus. Ilumina-nos, Deus, ajuda-nos nessa nobre missão e que toda semente que for plantada nesta aula, por meio da Tua Palavra, por meio das explicações, possa encontrar em cada um de nós uma terra fértil no nosso coração, para que possamos sair deste momento ainda mais em amor, convencidos da doce e grandiosa obra de redenção para com as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que bom tê-lo aqui mais uma vez, em mais uma videoaula, para nós estarmos então falando a respeito dos feitos de Deus, né? Então, no 16º capítulo, estamos aqui, Jesus Cristo, a nossa máxima é: Jesus Cristo foi plenamente Deus e plenamente homem, em uma só pessoa, e assim será para sempre. O nosso versículo principal está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Dois pontos. O homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Gente, esses dois versículos, eles são de grande importância na nossa compreensão de Jesus Cristo, né? Nós precisamos entender com profundidade a respeito desta natureza de Deus Filho que se deu no momento do seu nascimento aqui na Terra, né? Como homem agora também. Então, nós já vimos na Santíssima Trindade que Deus Filho, Jesus Cristo, já estava desde a criação, né? Desde sempre, desde a eternidade. Não temos dúvida com respeito a isso. Mas a encarnação de Cristo, o momento desde o seu nascimento, do seu nascimento, né, virginal, do momento em que ele nasce a partir de uma virgem, onde se dá pela sombra do Espírito Santo, né, para com esta mulher, Maria. E aí então Jesus, Deus Filho, é encarnado. Então vamos começar justamente falando a respeito da humanidade de Cristo e falando deste nascimento virginal. O texto está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 35, que diz assim: descerá sobre ti, sobre Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Esse versículo vai tratar este momento tão simbólico, tão fundamental, que é o momento em que as hostes celestiais, angelicais, vão abordar uma mulher virgem, Maria, não é? Para dar a ela esta novidade de que a partir dela nasceria o Filho de Deus, ninguém mais, ninguém menos do que Deus Filho, né? E aí então nós encontramos essa realidade e que ela é fundamental para nós, ou seja, Jesus, aquele que está de eternidade em eternidade com o Pai, na presença do Pai e do Espírito Santo, né, nesta relação da Santíssima Trindade, né, essa palavra
grande que a gente aprendeu aí há um tempinho atrás, essa pericorese, né, esta relação da Santíssima Trindade. Agora Jesus vem para uma missão de resgate, onde ele é encarnado em uma virgem e ele então começa a lidar com esta realidade humana. E aí nesta realidade humana, Jesus, ele vai nascer, ele vai ser colocado neste ambiente, neste contexto, né, ali do primeiro século, onde ele vai experimentar o que um corpo humano experimenta, o que eu e você experimentamos: fraqueza, limitação, né? Ele, por possuir esse corpo humano, ele vai sentir fome, ele vai sentir sede, ele vai sentir cansaço, ele vai sentir sono, ele vai sentir tentação, né? Ele vai ser tentado, né? Você vai ver lá, por exemplo, no momento em que, após o seu batismo com João Batista, né, o Espírito Santo é manifesto, ele desce como pomba sobre Jesus e imediatamente a palavra vai dizer que ele é levado ao deserto, né, pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás, né? O início da sua jornada ali, ele vai experimentar então esse momento de tentação, né? E ele então vai desenvolver essa realidade. Nós precisamos entender nesta humanidade de Cristo, né, como homem, integralmente homem, né? Ele possuía uma mente humana, então ele pensava como o homem pensa, né? Ele possuía uma alma humana, ele possuía emoções humanas, né? Em João capítulo 12, versículo 27, por exemplo, Jesus vai dizer que a sua alma está angustiada. Então, a palavra vai revelando para nós que Jesus, ele não estava como um ser soberano num corpo sem sentir as limitações do seu corpo. Não, ele não deixa de ser Deus, nós vamos ver já na sequência, mas ele interage integralmente com a sua nova realidade 100% humana, né? Então, ele não é só uma hoste celeste que transcende em um corpo humano, mas não vive as limitações humanas. Não, muito pelo contrário, né? Se nós pararmos para pensar que Jesus foi moído, foi transpassado, foi furado, foi chicoteado e ali ele sentiu todas essas coisas, tudo isso aconteceu para que esta obra de redenção e de resgate fosse possível. Então, a obra não seria completa, né, se Jesus estivesse ali de maneira ilimitada na sua divindade, suplantando uma humanidade da qual ele não estava sujeito, mas muito pelo contrário. Esse que é o grande mistério quando nós falamos da pessoa de Deus Filho, para que nós possamos entender de fato que ele viveu na intensidade de 100% Deus e 100% homem, enquanto esteve no nosso meio, com todas as limitações da humanidade, né? Então, olha, a alma dele se angustiou, né? Ele experimentou essas emoções humanas, né? Ele se admirou, a Bíblia vai dizer que ele chorou, né? Então tudo estava envolvido, tudo estava funcionando, né, nesta humanidade dele. Ele não ficou à mercê dessas coisas, muito pelo contrário, ele teve que ser provado nessas coisas e aprovado como aquele que iria suplantar, né, o primeiro Adão que falhou, né? Adão lá no Éden que falhou. Agora Jesus, na figura desse segundo Adão, ele precisava ser provado e aprovado, né, nesta realidade humana. Tanto é que houveram momentos que os seus próprios familiares, né, quando ele vai para Belém, já no ministério, no momento em que ele chega lá e ele começa a falar deste reino novo que ele estava instaurando, as pessoas começam a questionar. Olha lá o que está dizendo lá em Mateus capítulo 13, versículo 53 em diante, diz assim: tendo Jesus proferido essas parábolas, retirou-se dali. E chegando à sua terra,
né, em Belém, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Ué, não é este o filho do carpinteiro? Não se chama a sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? E escandalizavam-se dele. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Olha, Jesus ali sofreu por ser reconhecido na sua humanidade sem o reconhecimento da sua divindade, de tão humano que ele era, né? Na inteireza da humanidade que ele era, aqui está constatado de que até mesmo com sinais, prodígios e maravilhas, ele ficou limitado, porque naquele momento as pessoas olhavam para a sua humanidade que escondiam, né, a sua divindade, porque os seus olhos estavam fechados para aquilo, só estavam abertos para aquilo que eles estavam reconhecendo e constatando, né, com os irmãos de Jesus, por parte de carne, né, por parte de Maria e José, a sua mãe e toda a história, todo o enredo da sua família terrena, que estava ali naquela cidade de maneira muito intrínseca, muito intensa, né? Mas ainda assim, mesmo que falando da humanidade de Cristo, nós precisamos nos lembrar que Jesus não pecou. Jesus, ele permaneceu em santidade, ele permaneceu, ainda que sendo tentado, ainda que sentindo o que eu e você sentimos na nossa carne, né? Os desejos, aqueles momentos de ceder para que essa carnalidade, estes prazeres, esses desejos sensoriais que estão em nós, Jesus viveu tudo isso, mas ele venceu, ele não cedeu às tentações, né? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 15, o escritor a Hebreus vai dizer isso. Diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, do mesmo jeito que nós, mas sem pecado. Agora, acheguemo-nos, portanto, com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Né? Então, aqui nós encontramos o grande privilégio disso. Veja, Jesus se tornou o sumo sacerdote. Né? Quem era o sacerdote mesmo? O sumo sacerdote era aquele que fazia a aspersão dos pecados do povo hebreu uma vez por ano, né, com um animal sem mancha, sem mácula, e ali então ele sacrificava aquele animal e ele apresentava a Deus Pai o animal, o sangue do animal, como preço da paga do pecado daquele povo. Para que Jesus, olha só, para que Jesus possa ser o mediador entre Deus e o homem, ele precisava também ter humanidade em si para substituir um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote que era da tribo de Levi, que era um homem nascido de carne e osso, que habitava entre outros aqueles homens, precisava então ser substituído de uma vez por todas por um Deus, né, que pagasse o preço, mas que também tivesse em si a sua humanidade para substituir de maneira completa, de maneira perfeita, os sumos sacerdotes que vieram da linhagem levítica para agora Deus Filho encarnado. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, essas são as perguntas que a gente tem que fazer, né? A pergunta principal: por que Jesus porque era necessário que Jesus fosse plenamente humano, né? Primeiro, para representar, para possibilitar essa obediência que representa, né, representativa, que representa cada um de nós,
né? Romanos 5, 18 e 19 vai dizer isso, olha só. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, né? Tá falando aqui de Adão e Eva, essa ofensa que gerou uma humanidade pecaminosa, a ofensa principal, né? Que abriu mão daquele plano original de Deus para viverem segundo os seus desejos, a sua própria sabedoria. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, né, em Cristo, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão e Eva, Adão no caso representante, né, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Um só o quê? Um só também 100% homem. Um só representante, como daquele homem que era homem e pecou, agora também 100% homem em Jesus traz este resgate. E aí agora, por meio da obediência deste, agora nós podemos ser justificados, né? Considerados justos diante do Pai por meio de Jesus, por causa desta encarnação, né, desta humanidade de Cristo, de maneira a nos representar, né? Esta obediência representativa, palavra mais complicada, mas na ideia de nos representar, né? Outra coisa, para um sacrifício substitutivo, de substituição, né? Então, Jesus, quem é Jesus? Jesus é o Cordeiro imaculado que padeceu, que morreu, que foi sacrificado por amor de nós. Então, este é o sacrifício que substitui, né? Por isso que o seu sangue que foi vertido na cruz era um sangue de homem, era um sangue que representa o meu e o teu. É um sangue que está ali para substituir o meu e o teu naquela cruz, porque quem deveria ter sido pendurado naquele madeiro sou eu e você. Mas Jesus, então, faz este papel, toma o nosso lugar e vai então para o madeiro para que o seu sacrifício perfeito substitua o nosso, para que nós não precisemos mais agora subir o Gólgota literalmente, morrermos literalmente e a segunda morte também literalmente, mas não, encontramos em Cristo Jesus o caminho, a vida, não é? Para ao Pai, o caminho de volta ao Pai, o caminho de volta a esse lugar de eternidade com o nosso Criador, né? Então, por que mais era necessário que Jesus fosse plenamente humano, né? Falamos aqui da obediência representativa, falamos do sacrifício de substituição. Outra coisa, para ser o único mediador entre Deus e os homens, né? 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, né? Então era necessário que ele fosse homem para ser esse mediador entre Deus e os homens, porque afinal de contas ele está representando quem, né? Como nós falamos do sangue aqui, ele está representando os homens. Então, para que ele possa representar os homens, ele precisava padecer como homem, ok? Nunca é demais falar a respeito disso. Entenda que falar de fundamentos parece que a gente está falando da mesma coisa. Mas deixa eu te encorajar aqui a respeito de algo específico que Deus tem ministrado profundamente no meu coração nesses últimos anos. Não é a respeito de falar da mesma coisa, mas é a respeito de falar de maneiras mais profundas de algo que Deus fez para que seja revelado e descoberto, entendeu? Então não é falar a respeito das mesmas coisas, mas é descobrir e aprofundar-se neste amor que vai nos tomando, vai nos enchendo, vai nos permitindo transbordarmos na presença dele, entende? Então não faça vista grossa para fundamentos, nunca faça isso. Não diga, eu entendi completamente.
mas permita-se ser tomado por uma alegria de saber um pouco mais. Permita-se ser tomado por uma alegria de ser um explorador, um escavador, um arqueólogo das descobertas das coisas espirituais, para que o teu coração possa ser tomado de profunda alegria a cada passo, a cada compreensão, a cada desvendar de mistérios de Deus, daquilo que o Espírito conhece as profundezas de Deus e revela para nós. Amém? Então, não seja tomado com um entendimento de que isso daqui é tolice, eu já entendi. Né? Não. Arrependa-se disso. Arrependa-se disso. Porque isso é virar as costas para Deus. Ok? Não vire as costas para Deus. Mergulhe nas profundidades das compreensões, dos significados das palavras, daquilo que Deus realmente está querendo dizer naquele momento, daquilo que Paulo estava querendo escrever naquele momento, do que a Bíblia quer revelar para nós naquele momento, naquele contexto, naquela vista para a cruz, mais uma vez, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que você possa aprender isso também hoje aqui nesse vídeo, em nome de Jesus. Bom, então, por obediência representativa, ao meu joinha aí, por sacrifício substitutivo, por ser o mediador entre Deus e o homem, né? Para cumprir o propósito original do homem de dominar a criação. Olha que coisa maravilhosa, né? Deus, lá no Gênesis, ele cria o homem, ele dá a criação para o homem dominar sobre a criação. E nós vemos que por meio da serpente, a criação domina o homem, né? Satanás ali como aquela serpente, representado naquela serpente ali, falando a Eva, né? Aquilo que era criação de Deus, olha só. Então agora o homem começa a dar ouvidos à criação de Deus mais do que ao Deus da criação, e ele é engodado, ele é enganado, ele toma a decisão, né? Não podemos tirar a culpa do homem, né? Não é que ele é enganado, não sabia, né? Não é isso, a gente já viu isso no passado. Não é assim que a gente tem que olhar para esse cenário. Mas o homem sim tem culpa, ele toma a decisão, ele é consciente, ele decide ignorar a voz de Deus e os mandamentos do Senhor, e ele então sai deste lugar de dominador, de organizador, né, de responsável, para alguém que só vai agora desfrutar, aproveitar-se da criação de Deus. E agora tudo de maneira distorcida, como nós também vimos inúmeras vezes até aqui, não é? Mas o papel de Jesus em sua humanidade, em sua figura de 100% homem, é também de trazer todas as coisas sujeitas a ele no papel de homem. Olha que coisa mais linda, é o que Hebreus 2:8 vai dizer. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas, a Cristo sujeitas, mas nós a veremos, não é verdade? Jesus, quando ele vai dizer lá na grande comissão em Mateus capítulo 28, ele vai dizer: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Né? Então ele assume de novo este governo na figura de 100% homem, assume de novo esse governo, né? E ele vai dando então ao homem, né, essas responsabilidades, mas ele vai atribuir ao homem essas responsabilidades lá no milênio. Por quê? Porque no milênio ele governará a terra e ele colocará os seus filhos como os seus auxiliares, como aqueles que estarão então desenvolvendo esse papel adjunto a ele, como o governador, como aquele que reinará como rei sobre toda a terra, que reinará sobre agora o planeta rendido, né, em sua plenitude, produzindo não mais cardos e abrolhos, mas agora produzindo em sua plenitude da criação a terra sobre o reino e o governo de Cristo, agora dominando sobre a terra e colocando nós, os seus filhos, para governarmos juntamente com ele, né? Então nós veremos Jesus
na sua plenitude de domínio também sobre a terra no milênio, onde nós participaremos junto a ele, né? Temos também como resposta do porquê que é necessário que Jesus fosse plenamente humano, para ser o nosso exemplo de padrão e vida, né? Aqui entra essa parte toda ética e moral. Quando nós vamos para o Evangelho, quando nós lemos Mateus, Marcos, Lucas, João e vemos o desenrolar da vida de Cristo, né? Naquele momento em que ele aparece no seu nascimento, depois no momento em que ele aparece com 12 anos de idade e no momento em que ele inicia então o seu ministério dos 30 aos 33 anos. Nós vemos como ele interage com as pessoas, com as coisas, com a lei, com o governo da época, com os hipócritas, com os líderes religiosos, com a religião, como ele interage com os pecadores, como ele interage com os marginalizados da sociedade, como ele interage com os seus discípulos, como ele interage com a sua família, as prioridades que ele vai dando ali da forma de viver a sua vida, como ele interage com o dinheiro, como ele interage com os bens desse mundo. E em tudo isso nós vamos aprendendo nele como modelo, né, a sermos o quê? Imitadores de Jesus. Imitadores tanto de Jesus como dos discípulos de Jesus. Como Paulo vai dizer aos seus discípulos, sejam meus imitadores assim como sou de Cristo, né? Qual é o nosso... o que da humanidade de Cristo nos serve para isso? Tudo. Tudo como ele fez, como ele viveu, como ele cumpriu, como ele obedeceu, como ele reagiu, como ele interagiu, nós vamos aprendendo e vamos lidando com essa realidade de maneira plena, de maneira intensa, de maneira intencional, né? Vemos como ele fez e agimos, né? Tem aquele ditado, aquela frase de pergunta antiga dos anos 70 nos Estados Unidos, né? Que era What would Jesus do? Que traduzido significa o que Jesus faria? E aí, esses tempos atrás, eu ouvi o pastor Jonas Madureira reformulando essa frase de maneira mais bíblica. E a pergunta que ele faz, então, é o que Jesus fez, não é? Porque quando nós perguntamos o que Jesus faria, a gente começa a imaginar um monte de coisa. Mas quando a gente pergunta o que Jesus fez, a gente tem que ir para a palavra de Deus e realmente perguntar na Bíblia o que Jesus fez. E aí, então, nós podemos viver de maneira bíblica, cristã, sendo imitador de Jesus na sua humanidade, na maneira em que ele reagiu segundo as suas limitações humanas, né? Bom, respondendo ainda essa pergunta, por que era necessário que Jesus fosse plenamente humano, né? Nós podemos e devemos pensar de que também era para ser o padrão do nosso corpo redimido. Porque Jesus, ele morre. Jesus, ele cumpre a sua missão na terra e ele morre. E ele ressuscita. E quando ele ressuscita, então, ele é o primeiro de muitos. Ele é aquele que é o primogênito dentre os mortos, como está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 18. Né? Então, quando Jesus aparece com o seu corpo ressurreto, a partir do terceiro dia, quando ele começa, né, a aparecer a Maria, depois os seus discípulos, e depois ele fica um bom tempo ali pregando e ainda falando das coisas do céu, antes de ser assunto, neste momento, nesta janela da história de Cristo, ali com o seu corpo ressurreto, nós temos um modelo daquilo que haverá de acontecer em nós, né? Se ele é o primogênito de entre os mortos, ele é o primeiro, né? Nós seremos os próximos. Então nós temos como referência também, dentro da realidade humana de Cristo, agora ressurreto, porque a gente vê ali que ele transpassa a parede, não é? Quando ele aparece diante dos apóstolos, quando eles estavam com as portas trancadas, com medo da perseguição, ele come peixe, não é? Ali nas margens do Mar da Galileia. Então nós vamos vendo interações do seu corpo, só que agora de maneira redimida, ressurreta.
né? Isso é muito interessante, porque dá para nós aspectos do que aguardar para os anos vindouros em nós, amém? Eu não vejo a hora de viver essas realidades. Eu amo a minha vida aqui, eu amo minha família, eu amo o que eu faço, eu amo a vocação que Deus me deu, eu amo os meus amigos, eu amo comer bem, eu amo essas coisas. Mas, meus irmãos, parar para pensar na eternidade, não tem coisa mais gostosa e produtiva de vida em santidade, de desejar estar de mãos limpas e coração puro, de estar sendo agradável aos olhos de Deus, de sacrificar aqui, né? Viver como Cristo, para que na morte seja lucro, como Paulo falava. Não há nada tão glorioso como pensar nessas coisas, né? Isso deve arrebatar o nosso coração e os nossos pensamentos várias vezes ao longo da nossa jornada de fé. Outra resposta, né? Eu já falei aqui, para compadecer-se como sumo sacerdote. Então, Jesus, 100% homem, precisava viver essa realidade para compadecer-se como sumo sacerdote, sim, né? Porque como ele suplantou a linhagem dos levitas, né, da tribo de Levi, como ele suplantou tornando-se esse sumo sacerdote, né? E é muito interessante parar para pensar nisso, até para quem está mais acostumado e mais tem conhecido mais a palavra de Deus, pensar que Jesus vem da tribo de Judá e não da tribo de Levi, né? Ele vem da tribo de um rei, né? De alguém que se tornou rei, mas não daqueles que eram sacerdotes. Então, nós vemos aqui que tem até essa questão do fator Melquisedeque, né, que vai ser explicado lá em Hebreus aos judeus, para que os judeus entendam que, assim como foi com Abraão, que deu o seu dízimo a Melquisedeque, alguém que não tinha uma ascendência na palavra de Deus, né? Dá para se receber Jesus, né? Isso é papo entre os judeus, dá para se receber Jesus como sumo sacerdote, ainda que ele não tenha sido de uma ascendência levítica, né? Isso é muito interessante também para pensar dessa maneira. Mas Jesus precisava ser humano para suceder, né? Suplantar os sumos sacerdotes que estiveram entre os judeus até então. Agora é muito interessante a gente parar para pensar que desde o momento da encarnação de Jesus, tá? No momento em que ele nasce, do seu nascimento virginal, ele morre, ele ressuscita de corpo ressurreto, glorificado, né? Agora, nas realidades humanas, comendo o peixe, mostrando as suas chagas, ele permanece, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com, né, o que nós encontramos em Apocalipse, ele permanece homem, também, né? Também, porque ele é 100% Deus e 100% homem. Ele permanece 100% homem também para sempre. Olha que coisa interessante. Olha que coisa mais profunda. Pararmos para pensar que aquilo que Jesus fez em obra de resgate por nós o transformou para sempre. O transformou para sempre. Ele não viveu uma fase da vida de eternidade dele simplesmente para resolver um problema e pronto, tudo voltou ao normal como era antes. Não. Ele permanecerá também homem para sempre. E isso para nós é uma mensagem de amor. Isso para nós é uma mensagem de compaixão. Isso para nós é uma mensagem que toma o nosso coração, porque ele vai para um lugar de limitação e ele permanece ali, entende? Isso para nós é uma mensagem que deve gerar em nós uma gratidão imensa por ele abrir mão da sua glória. Ele, claro, voltou, está sentado à destra de Deus, ele continua sendo Deus Filho. Ele retoma o lugar de governo, né? Ele não está mais sujeito às espadas romanas, né? Aos cárceres romanos.
ele não está mais sujeito a isso, tanto é que a próxima vez que ele vier, ele virá para colocar a ordem, ele virá para destruir a serpente, ele virá para trazer juízo junto com o Pai, mas ele não deixará a sua forma humana, porque aquilo que foi consumado na cruz é valioso demais, é precioso demais, em amor por mim e por você, que ele o fez, ele permanecerá também homem para todo sempre. Isso é maravilhoso demais. Tanto que em Apocalipse, quando Jesus aparece a João, não é? No capítulo 1, versículo 13, ele aparece como um semelhante a filho de homem. Olha que coisa incrível. Em Mateus capítulo 26, 29, diz, ele promete um dia beber vinho novamente com seus discípulos no reino do Pai. Olha só, então ele vai beber vinho, como ele vai beber vinho? Da mesma maneira em que ele comeu o peixe, né? E ele vai nos convidar a uma grande ceia de casamento no céu. Então, sabe, ainda que isso nos deixe com muitas dúvidas, ainda que isso nos deixe muito intrigados por não termos todas as respostas que nós gostaríamos nesse exato momento, não é verdade? Nós podemos olhar, tamanha é a compaixão de promover para nós um ambiente que seja sujeito às nossas limitações, às nossas vontades, para que então o Senhor ainda continue manifestando o seu amor por nós, né? Então, nós entendemos isso. Precisamos entender com clareza que Jesus, além de ter sido 100% homem, ele agia de maneira sobrenatural, com sinais, prodígios e maravilhas. Ele agia também provando e mostrando a sua divindade. Ele provava e mostrava que, além de 100% homem, ele também foi 100% Deus enquanto aqui na Terra, né? Então, a gente vê na palavra de Deus alegações bíblicas diretas, né? Quanto, por exemplo, aos nomes em que Jesus tem na palavra de Deus, né? Por exemplo, a gente vai ver a atribuição a Cristo, né, como a Deus, Theos, né? Em João 1:1, João 1:18, né? João 20:28, Romanos 9, versículo 5, Tito 2, versículo 13, Hebreus 1, versículo 8, citando o Salmo, né? Em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Então, essas passagens, elas estão todas atribuídas a Cristo, mas trazendo a palavra Deus, Theos, né? Para este contexto, ou seja, dando a divindade a Cristo também, na maneira da escrita, na maneira da revelação diante desses apóstolos, destes primeiros discípulos, nessa compreensão. Outra palavra que nós encontramos na Bíblia também, atribuída a Jesus, é Kyrios, que é Senhor, né? Não só como aquele Senhor que é dono de posses, de escravos, mas um Senhor que é soberano, um Senhor que é aquele que era, que é e que há de ser. Em Hebreus, capítulo 1, versículos 10 a 12, tem uma afirmação a Jesus que é muito incrível, que diz assim: no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Isso aqui está atribuído a Jesus, né? Então, a palavra constantemente no Novo Testamento vai atribuir Jesus como Senhor, como Deus, né? Assim como nós vamos ver também os sinais de Jesus, né? Sinais, prodígios, maravilhas, né? Veja só, por exemplo, eu separei aqui para ler para você, no momento em que Jesus transforma a água em vinho, em João capítulo 2, lá no versículo 11, no fim desse relato, do momento em que Jesus transforma a água em vinho, olha o que está escrito.
Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por que eu estou dando ênfase no poder de Jesus? Porque nós precisamos desmistificar uma coisa aqui que é muito importante para a nossa fé. Jesus tinha poder. Apesar dele, no batismo nas águas, receber o Espírito Santo, né? Poder de Deus na pessoa do Espírito Santo, Deus Filho também estava ali como 100% Deus. Além de estar 100% homem, ele estava ali também 100% Deus. Então, os sinais, prodígios, maravilhas que Jesus fez, o poder que saía de Jesus, aquilo que Jesus vivia intensamente na sua vida ministerial, nós não podemos atribuir somente à pessoa do Espírito Santo que agora estava de junto a ele na sua vida ministerial. Mas nós precisamos entender que em Cristo Jesus havia poder por ser simplesmente o Filho de Deus. Então, não é que Jesus esvaziou-se da sua divindade. A palavra vai dizer que ele esvazia-se da sua glória, do seu resplendor, do seu cargo de Deus Filho, junto à Santíssima Trindade, no céu, conduzindo todas as coisas para fazer-se homem. Mas tão 100% homem ele foi, como também 100% Deus. Então, Jesus não, digamos assim, ele não dependia do poder do Espírito Santo para fazer os seus milagres, porque ele nunca deixou de ser Deus. Entende? Porque há uma tentação quando nós pensamos de que tudo que Jesus fazia de maneira sobrenatural vinha do Espírito Santo, há uma tentação de concluirmos então que Jesus não tinha poder, o poder de ser Deus. E isso nunca deixou de acontecer. Tanto é que há aqui, de maneira muito explícita, né, um reconhecimento. Por que isso é importante? Porque, veja só, se Jesus operasse somente no poder do Espírito Santo, ele poderia ser reconhecido como muitos profetas anteriormente a ele foram reconhecidos. Muitos profetas profetizaram pelo poder do Espírito Santo. Muitos profetas fizeram milagres pelo poder do Espírito Santo. Não é verdade? Elias, Eliseu, né? Muitos reis, inclusive, agiam pelo poder do Espírito Santo, ouviam a voz de Deus, né? Tinham ali os seus momentos de experiência com o Senhor. Mas o que diferenciava Jesus de um profeta? O fato dele ser filho de Deus. E o fato dele ser filho de Deus e não ter deixado de ser filho de Deus, ele tinha atributos da Santíssima Trindade e continuava com esses atributos da Santíssima Trindade. Então ele tinha onipotência, não é? Aqui, por exemplo, Jesus transforma água em vinho e ele é reconhecido pelo poder que ele realizou. Então havia poder, ele continuava onipotente, né? Ele continuava de eternidade em eternidade, né? Por exemplo, em João capítulo 8, versículo 58, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele estava ali, mas ele estava ali a partir de uma eternidade. Claro, com anos de vida encarnado na sua humanidade, mas na sua divindade ele já era de eternidade em eternidade, né? Jesus manifestava a sua onisciência. Quando ele chega para Natanael, por exemplo, e diz para ele, eu te vi quando você estava ali na figueira conversando, né? Quando você estava ali na figueira, não fala conversando, perdão. Quando você estava ali na figueira. Então, Jesus, ele tinha essa onisciência, estava intrínseco nele. Jesus tinha a onipresença. Gente, estou dando alguns exemplos aqui, mas no material em PDF tem muito mais conteúdo, tá bom? Se você ficou curioso, eu torço para que você fique curioso em nome de Jesus. Se você quer ir para mais citações de textos bíblicos, vá para o PDF, ali vai ter mais material, tá bom?
Jesus tinha o atributo divino da onipresença, né? Olha só, quando Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 28, ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Claro que antes da ressurreição, ele estava ali 100% homem, limitado ao seu corpo, certo? Ok. É aqui que entra agora os tons de mistérios desta afirmação que nós temos quando dizemos que Deus é 100% homem e 100% Deus. Nós vamos encontrar limitações na sua humanidade, das quais ele vai respeitá-las para cumprir o seu propósito, mas nós não podemos extrair da pessoa de Cristo em nenhuma circunstância, em nenhum momento da sua existência, atributos da sua pessoa. Olha só. Então a gente precisa, com muito carinho, com muito zelo, com muito temor, eu acho que a palavra é essa, nós olharmos para algumas coisas, entendermos algumas coisas, outras ficarmos sem explicação, mas nós não podemos tirar de Deus os seus atributos em momento nenhum, tá? Nós podemos dizer que, por algum motivo, alguns nós vamos entender, outros nós não vamos entender, que ele decidiu não utilizar o atributo do qual ele tem naquela circunstância. Mas nós não podemos dizer que ele estava incapacitado de agir de outra maneira senão aquela naquele momento, entende? Essa que é a grande coisa que nós precisamos guardar no nosso coração para não rompermos nenhuma trava, nenhum limite daquilo que devemos dar a Deus o que é de Deus, né? Então, nesse aspecto, os atributos deles são os atributos de Deus, né? Nas pessoas de Pai, Filho e Espírito Santo, nós não podemos tirar deles em momento algum. Das pessoas, né? Porque fala plural e singular também é outra coisa que nós precisamos entender, né? Nós podemos falar, como já foi falado quando aprendemos sobre a Santíssima Trindade, é um Deus, é um Senhor, né? Mas na pessoa de Pai, na pessoa de Filho e na pessoa de Espírito Santo, né? Mas esses atributos que existem em Deus estão na pessoa do Pai, estão na pessoa do Filho e estão na pessoa do Espírito Santo sempre, né? Se eles vão se mover neles ou não, aí compete a ele e compete a missão designada daquele momento, daquela circunstância. Então, onipresença, né? Soberania sobre as coisas, né? Imortalidade. Por que imortalidade? Jesus não morreu? Morreu, verdade. Mas o que aconteceu no terceiro dia? Ele ressuscitou. Então há uma imortalidade na pessoa de Deus, né? E tanto é que na sua imortalidade ele volta com um corpo, né? Ainda que glorificado, mas com um corpo. Então há essa atribuição na pessoa de Cristo também, de maneira plena, né? Então, eu acredito que é isso. Nós vamos, no material, falar a respeito de algumas ideias que são inadequadas para pensarmos quanto à pessoa de Deus Filho, tá? Então vai falar um pouquinho do apolinarismo, vai falar um pouquinho do nestorianismo, vai falar do monofisismo, ideias que ao longo dessas histórias da igreja, de teólogos, de pastores, de padres, enfim, pessoas que pensavam, pensadores da época, foram construindo para tentar explicar esta encarnação, essa obra de encarnação de Deus Filho, né? E todas elas talvez tenham durado estações, momentos, mas todas elas caíram por terra porque são ideias que não foram sustentadas pelo estudo da Palavra de Deus, pela compreensão abrangente da Palavra de Deus, né? Então por isso que é importante a gente conhecer a Palavra de Deus com profundidade, cada dia, cada vez mais, né? Não se sinta culpado por aquilo que você está descobrindo,
né? Mas só se sinta culpado pelos momentos em que você decidiu que você não queria descobrir mais nada. Então, se houveram momentos na tua vida que você, no teu cristianismo, decidiu não querer descobrir mais nada, não ler a palavra de Deus, aí dá para se sentir culpado e pedir perdão para o Senhor, porque realmente precisa pedir perdão. Mas se você tem buscado com fome e sede e tem descoberto e de repente num determinado momento você se sente mal por ainda não saber determinadas coisas, não se sinta culpado por isso. Porque esse momento vai chegar, né? O Espírito revela, ele vai revelar, mas ele revela quem tem fome e sede, ele revela, ele fala para aqueles que têm ouvidos para ouvir, então que nós possamos permanecer sempre aos pés de Jesus, buscando conhecer na palavra de Deus a respeito do Senhor e ao longo do tempo, dessa jornada, dessa trajetória, possamos então conhecer ao Senhor ainda mais, para que nos nossos momentos de oração, de adoração, de intimidade com Deus, tudo isso venha à tona de maneira plena, intensa, profunda, e a nossa vida com Ele seja aguçada cada dia mais a então adorá-lo, a reverenciá-lo, a reconhecê-lo por quem Ele é, em nome de Jesus. Então, eu espero que com toda esse conteúdo na pessoa de Cristo e principalmente com ênfase, né, na humanidade de Cristo, que foi aquilo que eu quis trazer para você com mais ênfase, que você possa aumentar aí o teu nível de adoração ao Senhor e reconhecimento desse grande amor que nos foi ofertado de maneira intensa, tá bom? Um beijo no teu coração, que Cristo seja glorificado através da tua vida, dos teus pensamentos, em nome de Jesus. Até a próxima!